Sejam bem-vindos à nossa aula sobre Fundamentos de Eletrônica. Eu sou o engenheiro António Almeida e hoje iniciaremos o estudo dos semicondutores, um tema essencial para compreendermos como a tecnologia moderna funciona. Para guiar o nosso aprendizado, dividimos este capítulo em 6 partes principais. Começaremos com uma introdução e revisão de conceitos. Passaremos pela classificação dos materiais e sua estrutura atómica. Diferenciaremos os tipos de semicondutores, estudaremos a junção p-n e, por fim, consolidaremos o conhecimento com exercícios práticos. Antes de avançarmos, é importante relembrar o que vimos no último capítulo. Exploramos a história da eletrónica, a evolução dos componentes e teoremas fundamentais como a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff. Também revisamos o funcionamento de condensadores, indutores e técnicas de análise de circuitos como o equivalente térmico. Neste capítulo, o nosso foco será compreender a física por trás dos semicondutores. Vamos aprender sobre elétrons e lacunas, ligações covalentes e a diferença crucial entre materiais intrínsecos e extrínsecos, especificamente os tipos N e P, para entendermos porque que eles são a base de toda a eletrónica atual. Podemos classificar os materiais em 3 categorias baseadas na sua condutividade: os condutores, que permitem o fluxo fácil de cargas, os isolantes, que oferecem grande resistência a esse fluxo, e os semicondutores, que possuem um nível de condutividade intermediário, situando-se entre os dois extremos. O comportamento elétrico dos semicondutores não é estático, ele pode ser influenciado por diversos fatores. A dopagem e a temperatura são cruciais, pois podem aumentar a condutividade. Além disso, a presença de campos elétricos, a luz incidente, radiações e a própria estrutura cristalina do material determinam como as cargas se movimentam. A importância dos semicondutores é vasta. Eles permitem a existência de transistores para amplificação de sinais, chips de computadores, tecnologias de comunicação, além de serem fundamentais para a eficiência energética com LEDs e células solares. Sem eles, não teríamos os avanços atuais em medicina, inteligência artificial ou veículos autónomos. Para entender a eletricidade, recorremos ao modelo atómico de Bohr. Ele descreve o átomo com eletrões orbitando o núcleo em níveis de energia específicos. O ponto mais importante para nós é a banda de valência, que é o último nível de energia e onde ocorrem as trocas de eletrões que geram a corrente elétrica. Existem 3 bandas de energia fundamentais: a banda de valência, onde os eletrões estão ligados ao átomo, a banda de condução, onde eles se movem livremente, e a banda proibida, que é o espaço entre elas. Nos isolantes, essa lacuna é enorme, enquanto nos semicondutores ela é pequena o suficiente para ser transposta sob certas condições. Vejamos o exemplo do cobre, um excelente condutor. Ele possui apenas um eletrão na sua camada de valência, que está muito longe do núcleo e fracamente atraído por ele. Por isso, com uma energia mínima, esse eletrão desprende-se e torna-se um portador de carga livre. Já nos isolantes, como o argônio, ou materiais como borracha e vidro, os eletrões estão fortemente ligados ao núcleo. Com a camada de valência preenchida por 5 ou 8 eletrões e uma banda proibida muito larga, é necessária uma quantidade de energia impraticável para fazer com que a eletricidade flua. Os semicondutores, como o silício que vemos aqui, são materiais tetravalentes, ou seja, possuem 4 eletrões na camada de valência. Esta característica única permite que eles controlem o fluxo de corrente, servindo como uma peça central para a criação de diodos e circuitos integrados. Os 2 materiais mais utilizados são o silício e o germânio. O silício é extremamente abundante e economicamente viável, sendo o pilar da indústria. O germânio foi o primeiro a ser usado e possui uma banda proibida ainda menor, sendo muito aplicado em dispositivos ópticos e amplificadores específicos. Aqui podemos visualizar a estrutura atómica comparativa, o silício com 14 prótons e o germânio com 32. Notem que ambos mantêm os 4 eletrões na órbita mais externa, o que define as suas propriedades semicondutoras fundamentais. Para simplificar as nossas representações esquemáticas daqui em diante,
utilizaremos estes símbolos Si para o silício e G para o germânio, focando-nos no comportamento dos eletrões periféricos. Classificamos os semicondutores em dois tipos: intrínsecos, que são materiais puros e cristalinos onde os poucos eletrões livres surgem apenas por variação térmica, e extrínsecos, que são propositalmente dopados com impurezas como fósforo ou arsénio para ganharem maior controle sobre a sua condutividade. Quando unimos vários átomos de silício, eles partilham eletrões através de ligações covalentes. Esse arranjo faz com que cada átomo pareça ter 8 eletrões na sua última camada, criando uma estrutura altamente estável. A temperaturas extremamente baixas, como negativo 273 graus Celsius, o cristal de silício comporta-se como um isolante perfeito, pois todos os eletrões estão presos nas suas ligações covalentes, sem energia para se movimentarem. Porém, a temperatura ambiente, a agitação térmica quebra algumas dessas ligações. Quando um eletrão se liberta, ele deixa para trás um espaço vazio chamado lacuna ou buraco. Esta lacuna atua como uma carga positiva e o número de eletrões livres será sempre igual ao número de lacunas no material intrínseco. Neste diagrama vemos o processo de recombinação e o efeito de um campo elétrico. Os eletrões livres movem-se em direção à placa positiva, enquanto as lacunas, num movimento aparente, deslocam-se para a placa negativa, estabelecendo assim uma corrente elétrica bidirecional interna. Como o silício puro não é muito útil eletricamente, aplicamos a dopagem. Este processo consiste na introdução controlada de impurezas para alterar as propriedades elétricas do cristal e torná-lo um condutor mais eficiente sob comando. Para criar um semicondutor do tipo N, adicionamos átomos pentavalentes, como o fósforo, que possuem 5 eletrões na camada de valência, inserindo-os na rede de átomos de silício. Como o silício só precisa de 4 eletrões para suas ligações, o quinto eletrão do fósforo fica livre. O importante aqui é que este processo liberta eletrões sem criar novas lacunas, aumentando significativamente a carga negativa disponível para condução. No material tipo N, os eletrões são os portadores maioritários e as lacunas os minoritários. A grande disponibilidade desses eletrões livres é o que permite o fluxo robusto da corrente elétrica neste tipo de material. Por outro lado, para o tipo P, utilizamos átomos trivalentes como o boro ou o alumínio. Estes átomos possuem apenas 3 eletrões na sua camada de valência. Ao integrar o boro na estrutura de silício, falta um eletrão para completar as ligações covalentes, criando-se assim uma lacuna. Por cada átomo de impureza adicionado surge uma nova lacuna pronta para aceitar eletrões, mas sem gerar eletrões livres adicionados. Assim, no material tipo P, os minoritários. Para facilitar, vamos representar o tipo P com um sinal positivo foco em lacunas e o tipo N com um sinal negativo foco em eletrões. Lembre-se, os maioritários definem o comportamento principal do material. Agora, o que acontece quando juntamos fisicamente um material tipo P e um tipo N? É aqui que a mágica da eletrónica começa, com a formação da junção PN. Imediatamente após o contacto ocorre um processo de difusão. As lacunas do lado P e os eletrões do lado N começam a aproximar-se da zona de junção, atraídos pela diferença de concentração de cargas. Na borda da junção, os eletrões livres do lado N atravessam a fronteira e preenchem as lacunas do lado P. Este encontro neutraliza as cargas naquela região específica. O resultado é a criação de uma região isolante estável, com 8 eletrões nas ligações covalentes, onde não há portadores de carga livres. Esta é a zona de barreira da junção PN. Esta estrutura é o que chamamos de diode. A região central é conhecida como camada de coleção. O tamanho dessa camada depende da intensidade da dopagem e é ela que vai determinar se a corrente passa ou não pelo componente. Se aplicarmos uma polarização reversa, ou seja, ligarmos o positivo da fonte ao material N e o negativo ao P,
os portadores maioritários serão atraídos para longe da junção em direção aos terminais da fonte. Isso faz com que a camada de depleção aumente de tamanho. A corrente que consegue passar, chamada de corrente de saturação, é extremamente pequena e resulta apenas do movimento de portadores minoritários. Na prática, o diodo bloqueia a passagem da corrente neste sentido. Já na polarização direta, ligamos o positivo ao P e o negativo ao N. Se a tensão for baixa, inferior a 0, 7V, os portadores maioritários movem-se para a junção, mas ainda não têm força para atravessar a barreira. Nesta fase de baixa tensão direta, os portadores agrupam-se na zona de junção, mas a barreira de potencial ainda impede o fluxo significativo de corrente. O dispositivo está prestes a conduzir, mas ainda resiste. Quando a tensão supera o limiar de aproximadamente 0,7 volts para o silício, os portadores ganham energia suficiente para vencer a camada de depleção. A barreira colapsa e a corrente passa a circular livremente do polo positivo para o negativo. Resumindo graficamente, na polarização reversa, a barreira impede o fluxo. Na polarização direta, à medida que aumentamos a tensão de 0, 2V a 0, 7V, a barreira diminui até permitir a condução plena. Para fixar, um diodo de silício ideal permite a corrente apenas num sentido quando polarizado diretamente com mais de 0, 7V. A corrente reversa é quase nula e depende da temperatura. Essencialmente, o diodo funciona como uma válvula unidirecional para a eletricidade. Vamos agora para alguns exercícios práticos. Primeira pergunta: o que é um semicondutor? Analisem as opções com cuidado, pensando na definição de condutividade que vimos no início. A resposta correta é a linha C. Um semicondutor é um material que conduz eletricidade apenas sob certas condições, como temperatura ou dopagem específica. Segunda pergunta: qual é o efeito prático da dopagem do tipo N num cristal semicondutor? Resposta correta B. A dopagem tipo N aumenta a concentração de eletrões, pois utilizamos átomos pentavalentes que doam um eletrão extra à estrutura. Terceira questão: o que define tecnicamente uma junção PN? Resposta correta C. É a união ou interface entre dois semicondutores de tipos diferentes, um do tipo P e outro do tipo N. Quarta pergunta: em qual região da junção PN encontramos um excesso de eletrões livres? Resposta correta C. Na região N, onde os portadores maioritários são justamente os eletrões provenientes da dopagem. Quinta questão: o que acontece fisicamente quando a junção PN está sob polarização reversa? Resposta correta D. A corrente não flui a menos que se atinja um valor crítico de tensão de ruptura, pois a camada de depleção impede o movimento das cargas. Última pergunta: o que determina a largura ou espessura da região de depleção? Resposta correta D. A largura é determinada pelas concentrações de dopantes nos materiais semicondutores. Quanto mais dopado, mais estreita tende a ser a barreira inicial. Terminamos por aqui a nossa sessão sobre fundamentos de semicondutores. Agradeço a vossa atenção. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem entrar em contacto através do meu e-mail ou telefone indicados no ecrã. Até a próxima aula.